E o ABC do mundo é A, B, C, D. Mas na presença de Deus, o alfabeto é obedecer. Porque também foi dito, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. O interessante é que Abraão estava no meio da sua família, né? O seu pai era idólatra, adorava outros deuses, e Abraão estava junto, que antes era Abrão, né? Depois Deus ele colocou o nome de Abraão. Irmãos, é interessante que eu estava pensando aqui que Deus ele mudou o nome de Sara, né? Que era Sarai. Irmãos, pensa comigo, que nome feio, né? Sarai. Aí, do que aquelas pessoas que não conhecem a Presbiteriana, sabia disso? Foi povo nem da Bíblia. Lembra de Jonas? Profeta. Deus falou, olha, vai lá para Nínive pregar. Ele desobedeceu a palavra de Deus, ele foi para Tarso. Ou seja, ele ia ter uma grande nação, que a sua nação ia ser multiplicada, e que Deus ia abençoar quem abençoaria ele, e também ia amaldiçoar quem amaldiçoasse ele. Ou seja, Deus ele prometeu a Abraão a contar as estrelas, e Abraão ele começou a contar, mas teve uma hora que ele não dava mais para contar, porque a quantidade era muitas estrelas. E Deus falou a Abraão, assim será a sua descendência. Mas a preocupação no sonho de Abraão era ter um filho, irmãos. Ou seja, para a próxima não poderia gerar, pegou a sua serva Egito, né, que era do Egito, e ali pediu para Abraão conceber junto com ela e teve Ismael, como nós sabemos. Mas ali não era a promessa de Deus ainda. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado, irmãos. Aleluia. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Quando se fala de obediência, eu falo de mim mesmo, irmãos. Por muitas vezes eu desobedeci a voz de Deus e eu perdi a cara. Eu lembro que quando eu era mais novo na frente de Deus, Deus falou comigo, olha Carlos, não é o seu tempo de namorar ainda. Aí eu quis namorar, mas aí, irmãos, Deus falou comigo, filho, não é esse de namorar. Aí eu quebrei a cara, irmãos, fiquei triste, fiquei cabisbaixo, mas Deus falou comigo, eu não te avisei que não seja uma juíza, né? Glória a Deus. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. E por muitas vezes, por desobediência a Deus, eu quebrei minha cara. E não fugindo do texto, irmãos, a Bíblia vai dizer que com 100 anos, Abraão, ele teve Isaac. E pode ter certeza que vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, mas aquilo que Deus prometeu para você e para mim vai se cumprir, irmãos. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso tempo. Porque o tempo de Deus é diferente. Irmãos, agora pense comigo. Era a descendência, era o sorriso de Abraão. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero seu filho Isaac para o holocausto. Micael vai entender. Meu sonho é casar, presidente Reginaldo. Meu sonho hoje é casar, irmãos. É tanto que cristão aí eu oro, Senhor, eu quero casar. E eu não vou sossegar, porque muitas vezes quando a gente tem um sonho, irmãos, a gente não quer desistir, a gente só vai sossegar quando quer aquele sonho. Mas eu aprendi, irmãos, uma coisa, que a gente não pode colocar o nosso sonho acima de Deus. Porque se a gente colocar o nosso sonho acima de Deus, a gente está deixando aquele sonho nosso mais do que nosso Deus. E isso não pode acontecer nunca, irmãos. Aleluia. Porque muitas vezes o nosso sonho não dá certo, irmãos. Porque nós colocamos nossos sonhos acima de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente está deixando Deus de lado. E está deixando nossos objetivos ser mais do que Deus. Então Micael, toda vez ele já está jovem de ouvir. Eu falando, varão, eu quero casar. E aí, irmãos, eu estava conversando comigo mesmo, porque meu nome é Carlos Henrique, né, Meu nome é Carlos Henrique. Aí às vezes eu fico conversando. Mas eu converso sozinho, irmãos. Então acompanhe eu mesmo, porque eu moro sozinho. Ô meu irmão, eu moro com o Senhor Jesus Cristo, né? Mas porque eu moro sozinho, não tenho casa. Uma de casa que eu também conversando com o Lucas esse dia, falou, o casamento é bom demais. Eu fiquei
que eu convidei, né? A Débora, convidei minha sogra, convidei a avó da minha sogra. Porra, da minha sogra, a mãe da minha sogra. Que eu chamo a avó da Débora de minha avó e a Débora não gosta, porque é o senhor. Aí ontem no sábado, eu arrumei a casa inteira, pensei, né? Lavei o banheiro, arrumei a casa, deixei a casa no brinco, né? E aí eu estava pensando comigo mesmo, eu falei, rapaz, para algo especial da nossa vida, a pessoa a gente faz algo tão bonito. E por que para Deus não é a mesma coisa? Por que para Deus a gente não dá o melhor também? Eu estava pensando isso comigo mesmo, eu falei, rapaz, para receber meu namorado, para receber minha sogra, né? Pode dar uma média também, né? Para quando minha sogra chegar lá em casa e dizer, olha, paz, e Abraão seguiu para Moriá. Ali vai dizer que no terceiro dia ele foi com os dois servos dele e ele subiu, irmãos. E ali vai dizer, irmãos, que Abraão, quando estava subindo, o seu filho Isaac perguntou, pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas para onde está o cordeiro? Irmãos, Abraão, ele subiu o monte em silêncio, sentindo uma dor muito grande no seu peito, mas ele confiava em Deus. Irmãos, se a confiança em Deus é algo maravilhoso, por quê? Porque você confia que Deus ele vai fazer algo, mesmo que a dor seja muito grande, mesmo que a sua alma esteja sofrendo, mas a gente tem que confiar no Senhor até o profundo da nossa alma. Eu me lembro muito bem que eu andava, eu estava sofrendo muito, irmãos, porque eu estava vivendo uma dor muito grande, porque minha mãe, eu estava com medo de perder minha mãe, porque minha mãe já estava caindo, ao ponto de estourar, irmãos, porque se estourasse ela podia até morrer. Eu estava para lá, para cima, para baixo do SUS, e a gente sabe que pelo SUS a pessoa morre, mas não consegue, infelizmente. Muitas vezes é assim. Eu já tinha perdido o meu irmão, uma dor muito grande, irmãos. E eu posso imaginar a dor que. Mas Deus falou, filha, calma o seu coração, porque eu estou provendo o seu milagre. E Deus ele preparou tudo, irmãos, ele operou, e Deus ele fez um milagre. Porque eu confiei no Senhor, eu aprendi a confiar. Muitas vezes a gente não confia em Deus, a gente acaba perdendo algo, irmãos. Mas o segredo é confiar no Senhor, por mais que seja difícil. Mas naquele momento Abraão ele confiava no Senhor. Glória! Desamparado. E Abraão, aleluia, depois de responder Isaac, ele continuou subindo. Irmãos, e diz, Abraão, não faça isso. Por que, irmãos? Porque Deus, ele fez prova de Abraão, e Abraão disse, Deus proverá. Irmãos, no momento da luta, no momento de dor, por mais que seja difícil, a gente não pode perder a fé. Porque Abraão, no último momento que ele deveria, irmãos, arregar e ir para trás, mas ele somente confiou no Senhor. E Deus falou, Abraão, não faça isso. Por quê? Porque Deus ele queria Abraão. E Deus ele chama Abraão de meu amigo. Meu amigo, não faça isso, porque eu quero você cada dia mais perto de mim. Irmãos, Deus ele está nos convidando essa noite para chegar mais perto dele. Aleluia. Talvez o seu sonho nessa noite, aleluia, seja o seu filho, seja a faculdade, seja os estudos, seja um casamento como eu. Muitas vezes ali o sonho é aquele emprego dos sonhos, é a família dos sonhos. Muitas vezes é o sonho da casa própria. Mas Deus está fazendo prova do seu sonho, dizendo, ei, será que seu sonho é maior do que eu? Será que seus objetivos é maior do que eu? É isso que Deus ele queria saber de Abraão. Abraão, será que seu filho, a prova é maior do que eu? Abraão provou para Deus, dizendo, não, Deus, nem meu filho, nem o meu sonho é maior do que o Senhor, porque eu sou um adorador de verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus não quer saber
certeza que o seu sonho não vai morrer, que seu filho que você ama não vai morrer, que seu sonho que você tanto almeja não vai morrer. Por quê? Porque Deus, Ele quer eu e você a cada dia mais. Ele quer eu e você nos sacrificando a cada dia. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós sacrifique a nossa carne, o nosso eu. E cada dia, irmãos, a gente tem que se entregar mais para Deus. Como está o nosso altar nessa noite? Como o irmão pregou ontem, como está o nosso altar diante de Deus? E Deus falou comigo também, aleluia. Como está o nosso altar, Carlos? E eu pude me examinar, falei, Senhor, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso cada dia me entregar mais a Ti, Pai. Por quê, irmãos? Porque o problema da nossa geração do século XXI é colocar os nossos sonhos maior do que os sonhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque na realidade os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, pode ter certeza disso. Irmãos, eu lembro que lá na Bahia, a presbítera Ginalda, eu falava assim: Pai, eu quero. Eu falei detalhadamente. Deus proverá. Por quê? Porque Deus abençoou a vida de Abraão, dizendo: ei, o meu filho realmente é fiel a mim. E a partir de hoje esse monte se chamará Monte Proverá. E toda vez que a gente fala de proverá, a gente lembra de Abraão, o pai da fé. Eu percebo esse levante em nome de Jesus. Glória a Jesus! Eita glória! Glória, irmãos. Quando você dá um brado de glória, eu vou te responder, ou eu não. João Batista vai te responder a pergunta de Isaac. Por quê? Porque Isaac perguntou: Pai, cadê o cordeiro? O interessante, presbítero Ginaldo, que quando Deus ele proveu para Abraão, Deus ele não proveu o cordeiro, Deus ele proveu o carneiro, ou seja, diferente. Deus ele deu algo diferente, preso pelo chifre, é um carneiro. Aí Deus, aleluia, lá na frente no Novo Testamento, João Batista vai responder a resposta de Isaac, quando ele batizou Jesus Cristo, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje a gente vai participar do Cordeiro de Deus. Hoje a gente vai participar do sangue e do corpo de Cristo. Aleluia! E no terceiro dia o Cordeiro de Deus ressuscitou. Aquele, aleluia, que foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que ele trouxe a salvação para a humanidade, que trouxe a cura, que trouxe a esperança, dizendo: ei, esse aqui é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus disse para Abraão: não vai precisar do holocausto do seu filho, porque o meu filho Jesus Cristo já é o holocausto que tira o pecado do mundo. Nessa noite, irmãos, pode ter certeza que quando a gente quando Deus ele for a nossa verdadeira prioridade, pode ter certeza que Deus ele vai prover o cordeiro na minha e na sua vida nessa noite. Eu vou pedir para o irmão Lucas louvor em nome de Jesus. Enquanto o irmão Lucas louva. Irmão Lucas o quê, irmãos? Irmão Lucas. Eu estou falando do irmão. Eu estou falando do irmãos Lucas. É só pessoa aqui. Ô glória. Irmãos, ainda não, irmãos. Às vezes eu sou meio doido assim, mas eu sou sério, irmãos. Eu bato muito na cabeça. Mas eu sou baiano, eu sabe que baiano tem às vezes uma loucura ali. Mas com certeza. Aleluia! Jesus sabia, irmão. Irmão Lucas, com oportunidade. Só para corrigir, tem 2 Lucas. Era eu e Luquinhas. Verdade, irmão, tem 2 Lucas que eu confundi. Agora eu fiquei louco. Vamos louvar a Deus, amém? Esse louvor que o Samuel Mariano escreveu, ele imagina
Ele fala que ele imagina Abraão ele olhando para Sara de manhã e fala assim: Sara, Abraão, o Senhor me apareceu essa noite. Comigo falou, me mandou sair do meio da parentela e de onde estou. Sairemos dessa terra sem destino, pois a terra, ele disse, eu te mostrarei. Ele vai te mostrar essa noite. Amor, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedeço.
Alguém que ainda não é evangélico ou está afastado da mente de Deus? Tem alguém? Não tenha vergonha. Levante sua mão, por favor. Não tem ninguém? Se ninguém levantou, então que Deus abençoe a todos. Eu peço, irmãos, que continuem orando por mim, pela minha vida. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero agradecer ao irmão Lucas aí, né, por ter louvado o louvor. Irmãos, eu falei, Lucas, me socorre aí, como você